Olá, seja muito bem-vindo ao Macro em Pauta, o programa de entrevistas da Exame sobre macroeconomia, política, geopolítica e tudo mais o que importa para você tomar boas decisões. Eu sou Luciano Pádua, editor de macroeconomia da Exame, e tenho o prazer de receber mais uma vez, em nossos episódios mensais, o Samuel Pessoa, que é pesquisador da FGV e também pesquisador econômico no BTG Pactual, do mesmo grupo de controle da Exame. Hoje a gente grava esse episódio logo após uma super quarta, em que houve uma decisão do Fed pela manutenção dos juros, e no Brasil o Copom decidiu por abaixar 0,25 ponto percentual a taxa Selic. Para entender o que isso implica e o que levou a essas decisões, eu vou chamar aqui o Samuel. Samuel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Já é uma coisa recorrente e seguirá assim. Um prazer estar aqui de novo. Você falou, né? Parecia o Brasil cortou 0,25 ponto percentual, fica parecendo que é um clima de corte de juros. Mas, na verdade, o que aconteceu na super quarta foi o oposto disso. Foi uma super quarta de cautela, então a gente pode dizer assim. Foi uma super quarta de cautela. Então vamos entrar. O Fed, lá, o FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, foi a primeira reunião com o novo presidente. Sim, isso é do importante Banco Central, de colocar. Que é o Kevin Warsh, né? Que vale fazer um pequeno preâmbulo que uma das posições mais politizadas dos Estados Unidos era esse cargo justamente de presidente do Fed, que antes era o Jerome Powell, e ele estava num conflito permanente, né, com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump pressionando de maneira substantiva e às vezes fazendo acusações ferrenhas contra ele para que ele baixasse os juros. Então havia uma expectativa enorme de que o Warsh, ao sentar na cadeira, também fizesse um movimento que agradasse mais ao que talvez fosse a vontade do presidente. Não foi bem assim, né? Então acho que você ia comentar um pouco do Não foi porquê. nada assim. As reuniões, como no nosso caso, ocorrem mais ou menos a cada 40 dias. A cada 3 reuniões, os membros do Comitê de Política Monetária dizem quais são suas projeções, né, o que eles acham, tá. E quando termina a reunião, tem um comunicado, né, um pequeno comunicado. O que saiu? Saiu que eles mantiveram a taxa constante e, além de manterem a taxa constante, eles tiraram um viés de queda. Que havia um certo viés de queda na forma como eles escreviam o comunicado, né? Esse viés foi retirado. Aí, quando a gente vai para os membros do comitê e o que eles projetam, o que surpreendeu é que muitos membros, na verdade, a maioria projeta uma elevação, pelo menos, esse ano. Ou seja, aparentemente, nós vamos para um ciclo de elevação de taxa de juros dos Estados Unidos, se nada de muito diferente acontecer. Sim. Né? Inclusive, eles revisaram a inflação. Lá eles usam o deflator, como medida de inflação, eles usam a inflação do consumo do PIB. Sim. Tem um nome técnico, chama deflator implícito do consumo das contas nacionais. E eles revisaram, acho que 0,6 pontos percentuais, o índice que eles usam mais, que é o deflator, excluindo alguns itens que são muito voláteis, né? Sim. Esses itens do índice de inflação muito voláteis dificultam a leitura. Revisaram bastante esse ano para maior a inflação, uma leve revisão para maior a inflação ano que vem. E uma maioria do comitê sinaliza retomada ainda esse ano de um ciclo de elevação. Nós lembrarmos que já há algum tempo o Banco Central Europeu começou a subir juros, a impressão que dá é que a gente vai para um período em que os juros no mundo se elevam. E isso resolve uma dúvida imensa que havia lá atrás, que nós estávamos num mundo de juros muito baixos. Isso veio a pré-pandemia. Pré-pandemia. Juros a 0,5. Nos Estados Unidos, 0,25, esse tipo de coisa. Juros muito baixos. Veio a pandemia,
apareceu a inflação da pandemia. Surpreendeu todo mundo. Os bancos centrais, com alguma defasagem, iniciaram um ciclo de alta. A guerra da Ucrânia também, 22, né? Guerra da Ucrânia, parecia tudo choque. Aí, a gente fazia uma pergunta, que é, quando esse choque passar e o ciclo monetário voltar, o que vai acontecer com o juro do mundo? Vai voltar a ser aquele juro baixinho que era antes da Covid? A gente está indo para um ciclo de alta. É verdade que tem novos choques, como o choque da guerra do Irã, mas a gente está num mundo em que as taxas de desemprego estão muito baixas e você tem inflação de serviços mais sólidas em diversos lugares. Então, a minha leitura é que está se consolidando a visão de que o juro real pós-Covid, o juro de equilíbrio mais de médio prazo, vai ser 1,5 ponto percentual acima do que aqueles valores que vigoravam antes da Covid. Acho que isso dá para a gente já dizer. Já dá para dizer, porque é interessante, porque fazendo uma matéria ali no final de 24, eu fiz começo de 25, fiz uma matéria que se chamava O Ano da Desinflação, né? Que 24 foi o ano da desinflação de fato, porque a gente chegou aos píncaros de 10% de inflação durante ali a crise maior da Covid, da guerra da Ucrânia. Se tinha esse entendimento, quer dizer, a gente falou muito de novo normal na pandemia, mas agora a gente vai ter um novo normal dos juros, então. Eu acho que sim. E esse novo normal, me parece que é uma taxa neutra real lá nos Estados Unidos de 1,5, pelo menos, com uma meta de inflação de 2. A gente vai ter que rodar com uma Fed Fund, juros básicos, de 3,5, um pouquinho acima do que tem hoje. E os Treasuries estão também sendo negociados em máximas históricas, né? Também. Mas isso é uma outra questão também que envolve não só o juro, mas envolve também a própria questão fiscal americana, né? Envolve a questão fiscal americana e envolve uma mudança que está acontecendo, que bate na questão fiscal americana, que envolve os Estados Unidos, por uma série de motivos, eles estão perdendo uma parte daquele privilégio exorbitante que os títulos do Tesouro americanos têm. Né? Para explicar para as pessoas, os Estados Unidos é um país grandão, com muita reputação, e o papel de dívida do Tesouro americano, emitido pelo Tesouro americano, é visto por todo mundo como uma maneira muito segura de eu guardar a minha riqueza no tempo. Né? Quase uma gravidade inescapável. Tenho dúvida, estou com medo, vou lá e compro notas do Tesouro americano. E essa percepção faz com que o Tesouro americano consiga se financiar com juro menor do que o que ele pagaria se não houvesse esse privilégio exorbitante. Tem algumas estimativas que eu conheço que esse privilégio exorbitante é alguma coisa como 0,9 ponto percentual. Então, aparentemente, ele está perdendo, e isso aparece numa taxa de juros um pouco mais alta. Tá? E eu acho que ele perde mais para os títulos de maturidade maior. Uhum. Então, uma parte dessa perda de privilégio americano é possível que apareça como um aumento do prêmio de duração, de prêmio por alongamento do prazo de duração do título, né? Que o mercado chama de term premium. Uhum. Mas a gente tem essa questão fiscal, porque a dívida está aumentando muito, tem a perda de privilégio exorbitante, que vai aumentar um pouco o custo de rolagem para o Tesouro da sua dívida. Significa que há alguns anos, eu acho que os Estados Unidos vai ter que fazer um ajuste fiscal mais intenso. Sim. Nos Estados Unidos não é tão difícil, porque a carga tributária lá é ridiculamente baixa. Comparativamente à Europa ou Brasil. Exatamente. Acho que é 26% do PIB. Então tem espaço para ampliar. Tem espaço para fazer um ajuste pelo caminho de aumento da carga tributária. Talvez não esse presidente, né? Pois parte da agenda dele também é diminuir a carga tributária, né? Acho que um presidente republicano difícil, mas quando houver uma transição. Agora,
temos que esperar, né? Porque se houver algum evento, em algum momento, o mercado começar a cobrar mais para renovar para carregar os títulos do Tesouro nos seus portfólios, aí eles vão ter que fazer alguma coisa Sim. mais rapidamente, né? Agora, tem uma discussão também subjacente, o CPI também, que é um dos principais indicadores, bateu 4,2 em maio, né, no acumulado de 12 meses, num país que tem uma meta de 2%. Quer dizer, isso meio que fala um pouco também sobre a resiliência da economia americana, né? Porque tem justamente a questão da guerra, porque lá, diferentemente do Brasil, subiu o preço do petróleo, na bomba também se sobe o preço. Mas tem uma economia que todo mundo pensava, não, vai ter recessão, não vai ter recessão, nos últimos anos uma discussão, mas é uma economia que se mostra extremamente resiliente, vai criando, quando você acha que tem uma parede, ela cria um buraco na parede e continua aumentando a produtividade. O que é surpreendente é que a economia americana tem crescido bastante com o crescimento da produtividade, né? Assim, não há sinais tão claros de esgotamento do mercado de trabalho. Essa é uma diferença entre a conjuntura macroeconômica no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui tem claramente uma agenda de empuxo do governo, né? Assim, digamos, das contas públicas. Lá é uma coisa mais interna da economia, né? É uma dinâmica de produtividade, inclusive, da própria economia, e você não vê lá salários subindo acima da produtividade. E no Brasil, a gente tem visto nos últimos trimestres salários crescendo bem acima da produtividade, que é preocupante, Sim. porque é uma situação que explicita uma insustentabilidade da política econômica. No final, cobre o preço ali na frente. Lá né? na frente vai vir não um tem preço. muito. Mas eu acho interessante essa característica da economia americana, sabe? Então, assim, eu diria, a inflação está mais forte, né? Eles revisaram, acho que para 3,6 a inflação do deflator implícito do consumo. Acho que estava em 2,7, revisaram para 3,6, e o núcleo do deflator estava em 2,7, eles revisaram, acho que para 3,3. Quer dizer, E você falou, CPI, 4 e tanto. Então, causou um alvoroço no mercado. Você tem inflação. Mas quando você olha o mercado de trabalho, o desemprego está baixo, mas não está caindo e não está nas mínimas históricas. E principalmente não tem um sinal de salários aumentando mais do que as medidas de produtividade. Então, é uma economia que está forte, a inflação está forte, tudo sugere que o próximo ciclo monetário será de elevação dos juros, mas não é um caso tão claro de excesso de demanda generalizado. Entendi. Porque o mercado de trabalho dá sinais um pouco mistos, exatamente porque você tem um dinamismo, o dinamismo vem mais pela produtividade, não vem da pressão de consumo sem produtividade. Então, esses investimentos em AI também, né? AI, né? Inteligência artificial também, eles fazem Então, eu acho que eles acrescentam. Eu acho que essa é uma história que a gente ainda vai ter que ver. Eles acrescentam pelo lado da demanda, por enquanto. Né? Por enquanto, eles estão sustentando a demanda, mas não está claro para mim que essa produtividade mais alta, que a gente tem visto desde o final da pandemia, tá? Não é um fenômeno recente. Desde o final da pandemia, a produtividade do trabalho nos Estados Unidos está rodando 2% ao ano. E lá atrás rodava 1,20, 1,30. Então, quer dizer, quase não dobrar, mas cresceu não, aumentou bastante. uns 20%, 30%. Teve a saída da pandemia foi com uma economia com a produtividade rodando mais alto, mas não era ainda IA. Não está claro para mim que isso que a gente está vendo aí já é os dados de IA. Eu acho que é um pouco prematuro, porque, em geral, quando você tem um pacote tecnológico novo, demora um tempo para. Eu faço a brincadeira aqui tem a brincadeira das ferrovias, né? Que as ferrovias demoraram uma década. Né? E o pessoal também fala sobre. Você gastou alguma coisa ali em termos de 5% a 7% do PIB global na época das ferrovias para poder implementá-las, né? A IA não chegou a esse ponto ainda em termos de quanto a gente gastou ainda nesse momento. E demora, tem um gap entre você. Poucas empresas ainda absorvem todo Acho que a capacidade produtiva dela. O melhor paralelo é com toda a tecnologia da microinformática. Sim, eles anos 90. Microcomputador né? dos anos 80 e 90.
né? E tem o Prêmio Nobel de Economia, professor do MIT, Robert Solow, que é o cara que criou o campo do crescimento econômico, morreu há 2 anos atrás, com 99 anos, e o Solow tem uma frase famosa do Solow, acho que nos anos de 1988, alguma coisa assim, que ele dizia, olha, eu vou para todo lugar que eu vou, eu vejo um microcomputador. Na minha sala, na minha esposa, nos escritórios, nas bibliotecas, nos cafés, o caixa usa, tá? Eu vejo o computador em tudo quanto é lugar, eu só ainda não vi na estatística de produtividade. Né, ele falou isso em 88, em algum momento na segunda metade dos anos 80, e a gente começou a ver na estatística de produtividade a partir de 1994. 6 aquele anos período aí, da vai. grande moderação, do Greenspan e tal. Foram 10 anos, entre 94 e 2005, 10, 11 anos, em que houve uma aceleração da produtividade, que foi a incorporação desse pacote tecnológico. Sim. Então, acho que a gente ainda não viu na produtividade, a gente já viu esse input da demanda, né? da demanda. Na demanda já apareceu, com certeza. Estamos falando de alguns 700 bilhões de dólares, só algumas empresas. Então, não. E você olha nas contas nacionais americanas, a parte de investimento em equipamento está forte. Mas, dito tudo isso, fazendo aqui um resumo de qual é o efeito disso para o mundo. Então, você começou abrindo essa grande explanação sobre o Fed ontem, falando sobre uma taxa de juros que talvez caminhe para ser um outro patamar. Né? E qual é o impacto disso para o mundo, de uma maneira mais geral? Bom, vai levar o custo de capital no mundo todo. Né? Como tem um processo de substituição ou complementariedade do dólar como reserva de valor por outras moedas, o aumento do custo de capital nos Estados Unidos vai repassar igual para todo mundo, porque como outras seria moedas, 5 anos atrás. como seria 10, 5 anos atrás. Né? Mas que uma parte desse aumento de taxa de juros vai ser perda de privilégio exorbitante, não vai repassar para todo mundo. Né? Mas o custo de capital no mundo subiu, é isso que quer dizer. Essa é a má notícia. É uma péssima notícia, principalmente para países como o nosso, que são países importadores de poupança. Porque o juro é o custo da poupança. Então, para quem é exportador de poupança, tipo os asiáticos, é uma ótima notícia. Isso tu vai tentar explicar. Exportadores de poupança, eles fazem muita poupança, né? Compõem muitos por cento, muito. Claro. A China é 40% do PIB, alguma coisa próxima disso, eles poupam mais do que eles investem. E o excedente eles emprestam para a gente, que somos os que poupam menos do que investem. Como a gente poupa menos do que investe, a diferença a gente tem que pegar de fora. Então, nós importamos poupança, os asiáticos exportam poupança. E isso no ambiente em que o custo de capital fica mais alto, a gente chega no Brasil. A gente ficou um pouco mais pobre. Vamos ter que pagar mais pela poupança do mundo. E aí, como é que a gente entende isso diante de uma... tentando tirar essa primeira impressão de que a gente falou que lá manteve, que baixou, e como você também apontou corretamente, que o diapasão aqui, a nota que a gente está vendo, não é uma nota otimista, né, do ponto de vista da política monetária no Brasil. Não, porque esse foi um movimento, né, pelo comunicado, deve ser o último movimento. Eles eram bem mais claro do que o normal, né? Que nunca é claro, mas... Eles tinham avisado já, o mercado estava todo preparado para uma queda, né? Não dar a queda agora ia até ser ruim, assim, porque é legal quando o Banco Central ele se movimenta de forma consistente com a comunicação anterior, né? Para as pessoas se prepararem, estarem posicionadas para o que vai vir. Né? Mas a revisão é brutal. Assim, no começo do ano, nós achávamos que a inflação esse ano ia ser de 4,1% e que haveria um ciclo de queda de 15 para 12. Né? De 15 para 12 é uma queda de 3 pontos percentuais. Para esse o cenário, acho que a gente teve a oportunidade até de discutir aqui. Conversamos aqui, fizemos uma série de projeções. E esse cenário mudou completamente. Hoje, o número com o qual eu trabalho, lá o nosso número na área, é de inflação fechar esse ano a 5,3. Então, de 4,1 para 5,3 é uma revisão de 1,2 ponto percentual para maior.
Você pode dizer, essa revisão é toda fruto do choque da guerra no Irã, mas não é tudo. Desse 1,2 ponto percentual de revisão para maior, 0,6 é a questão da guerra. 0,1 é a nossa avaliação do impacto do El Niño na inflação. 0,5 não tem nada a ver com a guerra. Vamos começar pela guerra. Tá. A gente fala rapidinho de El Niño e depois a gente vai entrar nesse 0,5, que talvez seja o 0,5 que talvez mais... É o mais importante. Mais importante. Então, primeiro sobre a guerra, o choque é óbvio no final, né? Claro. O barril de petróleo aumenta. E aumenta a gasolina. Né? E os custos de frete, só para as pessoas entenderem como é que isso se... Por exemplo, o Brasil, ele importa diesel. Exato. O frete do diesel aumentou. Mesmo o governo fazendo uma subvenção e tal, a gasolina fica mais cara. Inclusive, esse choque para as contas externas brasileiras é positivo. Sim. A gente vai ter um déficit externo ou um superávit na balança de comércio de bens maior. Porque a gente precisa exportar menos petróleo para ganhar mais dinheiro. E a gente é um grande exportador. De petróleo. Então, petróleo mais caro aumenta as nossas exportações, o superávit na balança comercial aumenta, o déficit na balança de transações correntes cai e as contas públicas melhoram. Sim. O superávit primário do governo melhora, mesmo ele gastando uma parte grande dessa melhora. Com as subvenções, etc. Mesmo ainda sobra um troquinho, a gente revisou para um pouco melhor o déficit primário esse ano. Entendi. Então, não é ruim, mas é inflacionário. Pesa no bolso. Sim. Então, esse choque, naturalmente, ele tem esse peso. Pensando no El Niño. O El Niño, o efeito dele, a próxima safra começa agora 26, 27, começa agora em julho. Né? Então, o El Niño, que é aquele aquecimento das águas Isso, só do Pacífico. talvez para quem não souber, o aquecimento do Pacífico, que pode ter efeitos desiguais pelo terreno brasileiro. Exatamente, o Brasil é continental, né? Então, o El Niño, ele gera chuvas maiores no sul, Paraná para baixo. E potenciais secas no norte. E secas nessa região importante, Centro-Oeste. que a gente chama lá de Matopiba, principalmente, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Piauí e Bahia. Então, aqui no Sudeste é mais neutro. Se você estiver no Centro-Oeste e no Sul, sul de Goiás, deve ser mais neutra, mais para o Norte é pior. Depende da intensidade dele também. Sim. E com isso a gente avaliou um impacto pequeno, de 0,1 na inflação desse ano, por conta de uma piora das safras. Entendi. Então, beleza, isso também está colocado. E agora vamos ao que nos cabe nessa conjuntura de um aumento significativo da previsão de inflação que vocês fizeram, por exemplo, vis-à-vis janeiro, vis-à-vis hoje. Então, o que foi isso? Veio junto com essa revisão uma revisão da atividade. A gente estava trabalhando, você se lembra, com crescimento de 1,7% esse ano. Sim. E agora, a gente, depois dos dados de contas nacionais do primeiro trimestre, a economia veio mais forte. Então, nosso número hoje é 2% para o ano. É um aumento significativo também. É um aumento importante. É importante, principalmente, que esse aumento é sobre uma economia que já está plena carga, já está com desemprego nas mínimas históricas. Sim. E o que produziu esse aumento, essa revisão para maior na taxa de crescimento desse ano, de 1,7 para 2? Foi uma demanda pública mais intensa. O governo está gastando mais ou está fazendo mais políticas de crédito que aumenta a demanda. E quando acontece de haver um choque de demanda sobre a economia, uma economia que já está plena carga, esse choque de demanda gera uma resposta relativamente menor de crescimento econômico, porque não tem muito espaço para crescer mais, e um impacto maior na inflação. Então, a gente revisou a atividade 0,3 para maior, e por esse efeito de excesso de demanda sobre oferta, revisamos a inflação em 0,5 para maior. Sim. De sorte que o 0,5 por esse efeito, mais o 0,1 do El Niño, mais o 0,6 do choque externo, dá 1,3, que a gente teve que revisar a previsão da inflação para esse ano. Entendi. E tratando do Copom, eles também observaram isso em alguma medida?
Eles observaram, essa foi uma primeira reunião em que no comunicado, eles reconheceram explicitamente que a atividade está mais forte. Eles estavam até a última reunião pondo muita ênfase no choque de energia e não enfatizando o suficiente a questão da surpresa da atividade para cima e, portanto, uma surpresa de inflação por motivos internos também para maior. Tá. Nesse comunicado de ontem, isso foi corrigido, eles passaram a apontar que está com esse problema e que piorou o cenário inflacionário. Ou seja, as expectativas de inflação para 26, 27, 28 aumentaram, né? É o que a gente está discutindo, sair de 4,1 lá no começo do ano para 5,3 agora. E, portanto, eles fizeram uma queda. A explicação que eles deram, porque, by the book, eles tinham que parar. Eles resolveram dar uma queda. A explicação deles ficou um pouco confusa. Em que sentido? O texto está... Eu não entendi direito. Teve Tem um parágrafo lá que... Teve um factual de ontem que foi interessante, né? Que, em geral, o Copom sai em torno ali de 18h30. Né? Certo. É o que a gente espera, que a gente se programa, as matérias estão... Tem uma ampla expectativa, a gente faz matérias dos cenários possíveis e fica esperando para poder publicar. Ontem demorou mais de 30 minutos. É mesmo? Eu não sabia, que eu estava num evento ontem, começou às 7h e foi até às 11. Eu não consigo cravar porque eu não estava também cobrindo em Brasília, mas, em geral, quando isso acontece é porque há também, às vezes, alguma discussão ali em torno ou dos votos ou do texto que vai ser colocado. Então, eu não sei se essa possibilidade tenha, talvez, truncado um pouco, mas você achou esse comunicado um pouco confuso? Achei interpretação de texto, sabe? Tem um parágrafo lá, eu tive que ler várias vezes. Mas, particularmente, eu tenho que ler várias vezes todos, assim. Mas e o que eu depreendi do parágrafo é que é mais ou menos o seguinte, olha, porque como que funciona o Banco Central? Ele pega um horizonte que ele mede a inflação em 12 meses consecutivos, mas ele começa a contar esses 12 meses 6 meses depois da reunião. Que é o horizonte relevante, como eles falam, falam, 18 meses. Né? Então, esse horizonte relevante, na próxima reunião, ele vai rodar de um trimestre. Ele não roda toda a reunião, mas da reunião de hoje para a reunião próxima... Já é 2028. Ele vai rodar... ele vai rodar um trimestre à frente. Tá. E o que eu entendi, eles dizem, olha, com essa rodada, eu rodo o modelo hoje, dá para eu dar 25 e parar, e olhar. E aí precisa ver, porque a guerra pode acabar ou não, o preço do petróleo pode cair, um monte de coisa pode acontecer e o Banco Central está totalmente correto. Sim. Então, ele diz o seguinte, olha, com o horizonte que eu tenho hoje, de fato, eu teria que parar agora. Mas se eu rodar uma reunião, o horizonte vai passar um pouco para frente e eu posso reduzir os juros. Sim. E, ao fazer isso, eu vou dar um choque a menos de economia, um choque monetário a menos na economia, porque o juro vai ser um pouco menor. E tem outro objetivo do Banco Central, que é aquele objetivo de suavizar o ciclo econômico. Se a gente pegar a lei que estabeleceu a independência do Banco Central, estava escrito que o objetivo prioritário do Banco Central é manter a inflação na meta, mas tem um objetivo subsidiário que ele tem que perseguir essa meta buscando suavizar o ciclo econômico. O que isso quer dizer? Se no horizonte a inflação ir para a meta e ele tiver que produzir uma desaceleração muito abrupta da economia, é melhor ele alongar o horizonte. Sim. E fazer uma coisa mais suave. Não causar não matar o paciente ou tornar o paciente quase matar. E, de fato, no comunicado, eles usaram explicitamente esse comando que vem da lei. Entendi. Que estabeleceu a independência do Banco Central. Mas uma baita matemática que fizeram jurídica ali também, né? Foi uma conta de chegada. E aí o texto, acho que ficou um pouco obscuro. Entendi. Bom, dito isso, a gente tem um cenário... Mas o ponto que importa é
deu 25, provavelmente vai parar por aí, que é muito diferente dos 3 pontos percentuais de queda que eu tinha no começo do ano, e a gente vai ter que passar por um processo eleitoral, um novo presidente, uma nova política econômica, e aí acho que a política monetária vai se ajustar a essa nova realidade. Perfeito. Pensando aqui, você falou né, fez a decomposição dessa mudança de inflação de 4,1 para 5,3, e esse 0,5, né, que seria parte do governo. Vamos tentar decompor também esse 0,5, né, quer dizer, isso é a pressão inflacionária que o governo mesmo, que nós mesmos estamos causando a nós mesmos. É, houve uma série de medidas anunciadas recentemente e caminhando para esse bloco em que a gente fala dos próximos meses. Hoje a gente não vai falar de 2027, a gente vai falar até o final do ano. Mas convido vocês já para ficarem para o próximo episódio, que a gente vai falar sobre o ano que vem, que vai ficar muito interessante. Mas então a gente pensando até o final do ano, temos aí uma série de medidas que foram colocadas de crédito, dos aplicativos para contratação de crédito para comprar carro, para comprar moto, Caminhões, né? caminhões, houve há pouco tempo atrás. Você tem uma série de novas medidas tentando ser colocadas. Como é que você vê? São essas medidas que geraram essa mudança de expectativa? Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que tem uma lista de medidas que vai desde algumas já conhecidas, como a mudança da tabela do imposto de renda com imposto sobre os mais Sim. ricos, né? O governo alega, e corretamente, que essa medida foi uma medida equilibrada, no sentido que gasta mais. Foi neutra do ponto de vista fiscal, né? Foi neutra do ponto de vista fiscal. O governo está certo, porque você gasta mais, quer dizer, você vai arrecadar menos das pessoas mais pobres e vai arrecadar mais das pessoas mais ricas. O problema é que essa medida, apesar de ser neutra do ponto de vista fiscal, ela não é neutra do ponto de vista do equilíbrio da demanda agregada. Então, vamos quebrar isso aí. Por quê? Porque ao arrecadar menos dos mais pobres, você está aumentando a renda disponível dessas pessoas, e essas pessoas, elas consomem a renda disponível delas. Elas não têm fundo de poupança, elas não Sim. guardam uma parte, grosso modo, né? Então, é um dinheiro que vai direto para o consumo. E, na verdade, o objetivo da política, de certa forma, é esse: aumentar o bem-estar dessas pessoas, permitindo que elas consumam mais. Mas isso tem um impacto inflacionário, invariavelmente. Só que gera demanda. Aí você tributa o andar de cima, o andar de cima não vive da sua renda. O andar de cima tem riqueza aplicada, tem aplicações financeiras, né? Ele vive do rendimento de toda a sua riqueza, em que a renda do seu trabalho é uma parte disso. Então, quando você tributa o andar de cima, você não reduz o consumo dele, porque o consumo dele não depende da renda disponível que ele tem, né? Ele tem implicações financeiras, tem outras coisas. Então, você tira a renda de gente que não vai reduzir o consumo, ou vai reduzir pouco, não vai reduzir o consumo na mesma proporção em que você tira a renda dele, e você distribui renda para gente que vai consumir tudo. Sim. Então, do ponto de vista do equilíbrio sobre oferta e demanda, a medida não é neutra. Ou seja, somando tudo isso, você tem um pacote que estimula a economia, que está gerando uma demanda maior, gerou uma revisão para maior no crescimento, e explica uma parte, pouco mais de 1/3, da revisão que nós fizemos na inflação. É uma inflação que vai terminar o ano 5,3 concretizada. Essa projeção é uma inflação que vai ficar bem acima da meta, né? Que a meta, lembrando, é 3%, a 4,5% até 1,5%, né? São as bandas permitidas de tolerância. Então a gente ficaria mais um ano bem longe da meta, indicando ali assim, uma situação de contas públicas prejudicadas, inflação pressionada e juro alto. Exatamente. Esse é um tema que, se você pegar o comunicado e as entrevistas lá do Banco Central, do novo presidente do Banco Central americano, ele também tem enfatizado. Uhum. Muitos anos com inflação acima da meta. A gente sabe, a gente que é brasileiro, a gente viveu isso. É que eles não estão acostumados, Eles não né? estão acostumados. Conforme a inflação vai ficando alta durante muito tempo, a inflação vai adquirindo inércia. E conforme a inflação vai adquirindo inércia, o custo para reduzi-la
aumenta. Sim, Né? Esse é o problema, esse é o medo, essa é a preocupação. entendi. E passado, estamos em junho, daqui a 2 meses, mais ou menos, a gente começa, a partir do momento da gravação desse vídeo, a gente começa a campanha. Do ponto de vista econômico também, a economia ela tem uma certa sazonalidade, né? Então, o que você prevê para os meses de campanha e eleição? Então, ali entre agosto e novembro, né? Final de outubro, o que você prevê para a economia? A gente vai ter, ou os choques, se houver, ficarão mais para novembro e dezembro? Quer dizer, esse período vai ficar meio isolado um pouco de outros choques, sazonalidades, etc. Não, acho que a economia vai andar meio de lado. Né? A gente está com juro forte. O juro está com dificuldade de desacelerar a economia por conta, né, de todo o impulso fiscal, mas esse impulso fiscal ele vai passar. Né? Em uma hora, eu acho que a gente vai enxergar uma desaceleração na economia. Vai ficar para o ano que vem, a gente enxerga uma desaceleração na economia, vamos ver o programa de governo de quem ganhar a eleição. E com essa desaceleração, ela deve bater no mercado de trabalho, e nas remarcações, nos aumentos de salários. E isso abre espaço para que o Banco Central recomece um ciclo de queda da taxa de juros no ano que vem. Perfeito. Então, em suma, se a gente puder resumir esse momento pós a super quarta, é Estados Unidos em que é, a taxa de juros vai ficar mais alta por mais tempo. Isso significa que no mundo também teremos uma taxa de juros mais alta. No Brasil, essa pequeno ajuste, mas também indica um ciclo de política monetária de não redução da taxa de juros. Isso caminha para meio que uma manutenção até o final do ano, e a gente vai ter que começar agora a cavar outros potenciais microeconômicos e começar a fazer a narrativa sobre os próximos passos que começam em 27. É mais ou menos o resumo? É isso. Acho que a gente está o Banco Central parou. Eu acho que ele vai parar o ciclo Não de dá queda. para cravar, né? E ele vai ficar em compasso de espera para os resultados eleitorais e qual vai ser o regime de política macroeconômica do novo presidente eleito, independente de quem ganhar o pleito eleitoral. Perfeito. Então, para a última pergunta, o que você está olhando a partir das próximas semanas, entre junho, julho e agosto? Quais são os indicadores que você vai ficar de olho, que também o nosso espectador tem que olhar? Olha, eu vou olhar o mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Quero saber como está indo o mercado de trabalho brasileiro. Vou olhar a PNAD. PNAD. E o que você espera ver dela? Eu espero ver alguma acomodação. Vamos ver. Não temos visto, né? Sim. Porque o mercado de trabalho está muito apertado, os salários estão subindo muito acima da produtividade, e isso que repassa para a inflação de serviços, que é a grande preocupação que a gente tem. Porque a inflação da gasolina ela vai reverter, porque a guerra vai acabar, Exato. os preços... É um choque realmente exógeno. Vai passar. Mesmo a questão do El Niño, você tem El Niño de um ano, outro ano é neutro, outro ano é Laninha, essas coisas passam. Mas a dinâmica do mercado de trabalho vai estar gerando uma aceleração da inflação de serviços, e eu espero que isso, nos próximos meses, modere. E você diz, no caso, aumentar a taxa de desemprego. Ou parar de cair. Sim. E olhar remuneração. Especialmente, A remuneração vai continuar subindo muito acima das medidas de produtividade que a gente tem. Que é essa que é a pergunta que vai indicar para a inflação. Que é o que vai gerar repasse para a inflação de serviços lá na frente. Bom, Samuel, fantástico. Acho que a gente sai com um cenário muito bem colocado dessa super quarta, do que aconteceu e mais ou menos também do que pode acontecer com o mundo. Não se esqueça, a gente tem um cenário de juros mais altos, temos um cenário no Brasil de uma eleição que vem e todos os incentivos colocados para que a inflação esteja operando numa alta. Então, fique atento aos próximos movimentos da economia aqui com o nosso Macro em Pauta. É um prazer, muito obrigado pela sua audiência qualificada. Siga a Exame nas redes sociais, veja o nosso site, assine a revista. Eu sou Luciano Pado, editor de Macroeconomia da Exame. Foi um prazer conversar com o Samuel e até a próxima.